Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui de volta com um vídeo que foi bem pedido. Como ler o datasheet do inversor? Como é que você vai saber quantas placas aquele inversor suporta? Quanto que eu posso colocar? Bom, pessoal, se liga aqui que você vai aprender de maneira fácil e rápida como dimensionar o seu sistema. Hoje eu estou aqui com o inversor da Grovat. Vamos começar aqui pela entrada em corrente contínua, input data DC. Como pode ser visto, isso aqui é um datasheet que tem vários inversores, vários modelos. Tem do 2500 TLX a o 6000 TLX. Como pode ser visto, ele é separado por colunas. Cada coluna tem a sua informação. Começando aqui pela primeira informação, Max Recommended PV Power. O que é isso aqui? Isso aqui é a potência máxima que você consegue colocar de módulos no seu inversor. Vamos pegar o exemplo do primeiro inversor aqui, o de 2500. Ele tem uma potência nominal de 2500, mas ele suporta do lado de corrente contínua, do lado das suas placas, dos seus painéis, que você coloque até 3.500 watts, sem danificar esse inversor. Pode perceber que ele tem um overload, ou seja, uma sobrecarga de 40% da nominal. Aí você me pergunta como eu consigo ter essa informação, quantos módulos? Estou com um datasheet aqui de um módulo da Dinko, tá? Um módulo de 530 que eu circulei aqui. Você sempre vai olhar a condição STC, não a NOCT, tá? Condição STC é a condição de maior geração, onde você tem a maior irradiância, as melhores condições climáticas para gerar energia. Neste caso aqui, eu tenho um módulo de 530 watts pico. Se eu fizer uma associação em série desses módulos, eu vou conseguir colocar até 6 módulos nesse inversor. É só você multiplicar 530 por 6 que você vai chegar na potência que você está colocando nesse inversor. Tá bom? Então, o recomendado é que não ultrapasse esse valor. E agora, indo aqui para a segunda linha, Max DC Voltage. O que significa isso? Significa que é a tensão máxima que você deve respeitar do inversor. Nunca ultrapassar essa tensão, porque, primeiro, que ele vai entrar em modo de proteção, e segundo, que você pode danificar o seu inversor. Neste caso aqui do primeiro modelo, é até 500 volts. Ou seja, a somatória das tensões dos seus módulos, caso você coloque ele em série, não podem ultrapassar 500 volts. E aonde eu olho essa informação? Essa informação você olha no datasheet, aqui na linha de Open Circuit Voltage, ou seja, o VOC. Não vai considerar o máximo power voltage aqui, porque essa é uma tensão diferente que eu já vou explicar um pouco à frente aí. Considera esta tensão aqui, que é essa tensão que vai garantir que você não vai danificar o seu inversor, tá? Então, você considera, nesse caso aqui, 49,34, sabendo que lá é até 500 volts, né? Voltando aqui, até 500 volts, eu conseguiria colocar 10 painéis em série, porque eu vou ficar com uma tensão de 493 volts. Porém, a potência está me limitando, como eu falei anteriormente. Você consegue colocar somente até 6 módulos, para não ultrapassar a potência máxima que o inversor suporta. Então, é algumas questõezinhas que você tem que tomar bastante cuidado para dimensionar corretamente o seu sistema. Start voltage. O que seria isso? Seria a tensão de início, a tensão onde parte o seu inversor, onde seu inversor começa a trabalhar, tá? Enquanto seus módulos não chegaram a 100 volts, ele não começa a trabalhar, tá? Ele nem liga o inversor. Nominal voltage, ou seja, tensão nominal, a melhor tensão possível para você trabalhar, tá? É a tensão ali onde você está trabalhando confortavelmente com o seu inversor. E aqui eu tenho MPP Voltage Range.
Nesse caso aqui, é uma janela de trabalho. Mas você me pergunta, aqui está falando 80 volts, de 80 a 500 volts. E você me falou que a tensão de início é de 100 volts do inversor. Por que isso acontece? Porque quando você entra em funcionamento a geração, começa a exportar essa energia para a rede, a tensão dos módulos caem, como a gente pode ver no datasheet aqui. A tensão de circuito aberto, ou seja, sem estar conectado à rede, é 49,34 volts. Porém, quando ele começa a trabalhar, essa tensão cai para 41,80 volts. Existe uma redução do nível de tensão. Quer dizer que quando você chega a 100 volts de tensão ali nos seus módulos, nas suas placas fotovoltaicas, o inversor começa a trabalhar e a tensão cai para aproximadamente 80 volts. E aí o inversor trabalha nessa limiar, de 80 a, nesse caso aqui do primeiro, de 80 a 500 volts. E aqui a gente tem o número de MPPTs. Nesse caso aqui, pode ser visto que todos os inversores, todos esses modelos aqui possuem 2 MPPTs, tá? Por isso que tem um número para todos aqui, não tem vários, um para cada coluna. Nesse caso aqui, o que significa na prática ter 2 MPPTs? Significa que eu só consigo ligar 2 orientações, 2 arranjos com orientações diferentes nesse inversor. Vamos dizer que eu tenho um arranjo virado para o norte e o outro para o oeste ou para o leste, evitar o sul nesse caso, tá? Sempre norte, leste, oeste. O sul tem uma perda muito grande de geração. Então, neste caso aqui, eu consigo ligar sequências de módulos, arranjos de módulos em 2 orientações diferentes. E lembrando, pessoal, nunca, jamais misture orientações dentro do mesmo MPPT, tá? Se você vai ligar esses módulos em um MPPT, tenha certeza que todos estão virados ou para o norte, ou para o leste, ou para o oeste. No outro MPPT, você pode colocar da outra orientação. E, pessoal, se vocês estão gostando das informações, não esquece de curtir aí, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber todas as notificações, porque a gente vai começar a trazer um conteúdo muito bom, um conteúdo massa aqui, e vamos aumentar a frequência dos vídeos. E aqui eu tenho um número de entradas por MPPT. Nesse caso aqui, eu só tenho, para todos esses modelos, eu só consigo colocar um arranjo por MPPT. E aqui a corrente máxima do seu MPPT. Tá? Nesse caso aqui, 12,5 amperes. O ideal é que você olhe também no datasheet do seu módulo e não ultrapasse aquela corrente que está lá no datasheet do inversor. Nesse caso aqui, o módulo de 530 já ultrapassaria. Nesse caso aqui, poderia ser um módulo de 520, até 520 watts. E agora a gente vai para a saída de corrente alternada, tá? A saída do inversor, o que ele joga para a rede, tá? A energia que efetivamente você vai usar na tomada da sua casa. Aqui eu tenho na primeira linha AC Nominal Power. O que pode ser visto, principalmente nesse primeiro modelo, é que ele tem 2.500 watts, tá? Ou seja, inicialmente a gente viu que ele suportava que fosse colocado uma sobrecarga de até 3.500 watts, porém, ele limita, a eletrônica dele limita a saída dele em 2.500 watts, tá? Você pode colocar o quanto você quiser na entrada, que não vai fazer diferença. Ele só vai exportar 2.500 watts, ok? Obviamente, se você colocar menos potência na entrada, ele vai exportar menos do que isso, mas ele limita em 2.500 watts. E, pessoal, se vocês querem saber o porquê que eu tenho a condição de colocar mais, só que o meu inversor limita a saída, deixa aqui nos comentários aqui, porque eu faço um vídeo só sobre isso. Então, acabaria ficando muito extenso esse vídeo aqui. O ideal é ter um vídeo somente sobre isso. Agora eu tenho Max AC Apparent Power. O que significa isso? Significa que a potência aparente de saída, a máxima, é de 2.500 VA. Quando eu tenho essa informação que a potência aparente é igual à potência ativa de cima, significa que eu estou considerando um fator de potência igual a 1. É outro vídeo que a gente poderia fazer, pessoal. Se vocês quiserem realmente entender melhor sobre isso, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo
somente falando sobre o fator de potência e como causa essa alteração aqui na potência de saída. Nominal AC voltage. O que significa isso? Significa que a tensão nominal de saída, esse inversor, ele é fabricado para sair com 230 volts, a nominal. Porém, ele tem um range, uma janela aqui de operação. Caso a rede da residência onde foi instalada, ou do local onde foi instalado, ela oscile, esse inversor pode trabalhar de 180 a 280 volts, tranquilamente, sem causar nenhum dano ao inversor. Essa informação aqui de grid frequency é a informação referente à frequência de saída. É muito parecido com a de cima. Você pode trabalhar no modelo 50 ou 60 Hz. Se você estiver trabalhando no modelo de 50 Hz, não é o caso do Brasil, ele vai trabalhar entre 45 e 55 Hz. 5 para cima e 5 para baixo. E se você trabalha dentro da frequência 60 Hz, que é o caso do Brasil, você vai ter uma frequência de 55 a 65 Hz ali, oscilando na saída, dependendo da frequência da rede do local da instalação. Corrente de saída. Essa corrente de saída, 11,3 amperes aqui, por exemplo, do primeiro inversor, significa o quanto ele vai exportar de corrente elétrica para a rede. Mas não se apeguem muito ao 11,3, por quê? Porque se o fator de potência oscilar, essa corrente pode oscilar também. Então, muito cuidado na hora de mencionar o seu QPCA, o seu quadro de proteção de corrente alternada ou string box CA. Tem que tomar muito cuidado com essa corrente, senão pode ficar desarmando o disjuntor da sua string box CA. Fator de potência ajustável. O que significa isso? Significa que esse inversor trabalha entre 0,8 indutivo a 0,8 capacitivo. Ele trabalha nesse range de fator de potência. THDI é distorção harmônica, é o quanto você causa de perturbação na rede. Essa distorção harmônica está aqui como menor que 3%. E isso é o mínimo que a NBR 5410 e as normas reguladoras elas exigem. Então, uma perturbação menor do que 3%. Tipo de conexão. Neste caso aqui, é um inversor de única fase. O que que significa? Significa que você pode utilizá-lo também em um sistema 380, porém, ligando uma fase na fase RS ou T, e a segunda fase você pode utilizar o neutro da rede. Logo, você vai ter 220 volts aí. E, pessoal, por enquanto é só, tem mais esse monte de informações aqui no datasheet, mas o vídeo está ficando muito extenso. Se vocês realmente quiserem saber o que são essas outras informações aqui, deixa nos comentários, curte esse vídeo, compartilha para outras pessoas que você sabe que têm interesse e se inscreve no canal aí. Não esquece de ativar os sininhos aí para não perder nenhuma notificação e os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.